diariamente, e por conta disso a Camila fará o estudo conosco essa noite. Uma feliz noite a todos. Camila, fica por sua conta. Uma boa noite. Boa noite a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Muito bom poder estar aqui de novo com vocês. Semana foi bem corrida, mas eu falei, Senhor, que bênção, né? A gente poder, Deus ter nos livrado, Deus ter nos abençoado mais uma semana, com vida, com saúde, com proteção, com provisão divina. E é muito bom a gente poder se encontrar aqui em mais esse estudo, né? Nos capítulos 18 e 19. E é sempre bom a gente poder se reunir para aprender juntos, né? Verdade. A palavra do Senhor é enriquecedora e juntos a gente com certeza aprende bastante e são momentos preciosíssimos, né? Porque a gente não tem tantos momentos assim, então que a gente possa aproveitar cada segundo desse estudo aqui. E eu vou querer ouvir vocês aí, viu? Isso aqui é um estudo compartilhado, onde todo mundo pode falar e contribuir, até porque tem muita coisa interessante que a gente viu nesses capítulos 18 e 19. É verdade, hein, Camila? Temos 7 pessoas na live aqui, dá para participar bem, né? Dá para ouvir bastante, né, Anderson? Bastante conteúdo, né? Porque com certeza muita gente estudou essa semana, com certeza, né? Não, e assim, é um assunto, assim, né, que falar sobre a lei de Deus, né, e falar sobre o santuário são os pilares da nossa fé, né? Exatamente. Nós somos a única igreja hoje que prega a respeito do santuário. Então, assim, a gente vê a responsabilidade que a gente tem, né, de estudar esse tema aprofundado e de poder compartilhar com outras pessoas que não têm tanto assim, perdão, pessoal, que não tem tanto assim esse conhecimento. Então, a gente vê que a gente é a única igreja hoje que prega sobre o santuário e que acredita nele e realmente, assim, precisa falar para as demais pessoas que não morreu na cruz, o santuário não morreu na cruz. Né? Exatamente. Está bem vivo e está nos observando. Exatamente. Então, o assunto vai ser muito bom. E vamos aqui fazer uma oração, né? Para a gente iniciar esse estudo. Alguém gostaria de orar? Eu gostaria de apontar uma pessoa. Ele está na live aqui, é o Sandro. Sandro, um amigo da igreja. É sensacional essa pessoa. Sandrão, se você puder iniciar com a oração, a gente agradece. Oi, boa noite, bom sábado. Feliz sábado, Sandro. Eu sou meio assim de canto, né? Quase não gosto de aparecer, mas eu assisto tudo. Não, você é perfeito. E sabe bastante coisa, dá para você participar. Você é bem inteligente, Sandrão. Seja bem-vindo. Valeu. Eu posso orar já? Fique à vontade, amigo. Senhor nosso Deus, eterno Pai, que nos altos céus habita, louvado seja o teu nome, Senhor, de sempre. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos entre irmãos, em pleno sábado, mais uma vez, para estudar a tua palavra. E aqui estamos para pedir pelo seu Santo Espírito, nos ajude, Senhor, a compreender e crescer mais na tua graça. Amém. Abençoe cada irmão que está aí participando dessa live. Esteja também à frente da pessoa que irá passar o estudo. Nos abençoe, perdoe nossos pecados. Oramos em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigada, irmão Sandro. Deixa eu tentar arrumar aqui no celular um jeito que ele pare. Então, vamos lá, irmãos. Como a gente estava já ali comentando, né? A lei de Deus. Agora sim. Então, no capítulo ali 18, agradecemos o irmão Sandro pela oração, né? Nós vemos ali que a lei de Deus, ela foi dada para o povo, né?
desde a fundação do mundo. A irmã White vai falar aqui, a gente sabe, né, que a lei do Senhor ela foi instituída antes mesmo da nossa criação, da criação do ser humano. Então, o que aconteceu? Houve ali aquela questão no céu, né? Houve a transgressão da lei. Claro que eu estou já avançando um pouquinho aqui, mas aqui está dentro do assunto. Houve ali a transgressão da lei. Adão teve ali o conhecimento, Deus falou para ele, para Eva, expôs quais seriam os mandamentos. Houve a transgressão, e a partir do momento que houve a transgressão, a gente vê a atuação divina de Deus tentando reconciliar o homem, né? Então a gente vê ali as alianças, e quando esse episódio acontece aqui, lá no Monte Sinai, né? Deus ele precisava fazer o que com o povo? Ele precisava fazer que as pessoas relembrassem tudo isso, porque o povo tinha sido escravo, porque o povo havia se esquecido. Então imagina só, você passar 400 anos sendo escravo ali, e agora Deus precisava fazer o quê? Deus precisava disciplinar, reeducar o povo. Então, nós começamos ali o capítulo 18 e 19, com esse encontro, né? Deus falando para Moisés para ele subir até o monte, para que houvesse esse encontro. E nós vemos que antes que o Senhor encontra ali Moisés, fala com ele, nesse primeiro momento aqui, ele fala assim, ó, eu grifei aqui no meu, ó, vocês virão o que eu fiz no Egito, como os transportei sobre as asas de água e os trouxe para junto de mim. Agora me obedecerem, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E aí, vai falando aqui que Moisés voltou, né? Expôs isso diante do povo, aquilo que Deus havia falado para ele, e quando ali Moisés expõe tudo diante do povo, qual que é a resposta do povo? O povo vai responder o que para Moisés? Ele vai falar assim, ó, faremos tudo aquilo que o Senhor ordenou. Quando Moisés vem e fala tudo isso que o Senhor havia dito para ele, o povo fala, olha, não, pode deixar, a gente vai fazer tudo certinho, a gente vai cumprir essas promessas. E aí a gente vê que antes de Cristo dar a lei para o povo e aparecer para o povo, ele pede uma coisa. Ele pede que o povo se prepare, que a irmã White vem falando aqui, ó, prepara para se aproximar de Deus. E eu grifei essa palavra aqui, preparo. Todas as vezes depois que nós assumimos um compromisso com o Senhor, não é de qualquer forma que a gente deve encontrá-lo, certo? Quando você tem um encontro com Deus, quando você faz uma aliança com Ele, não é de qualquer maneira que você se posiciona. Então, a gente tem que ver aqui que essa questão de preparo, ela tem que ser uma questão contínua na vida de qualquer cristão. Após a aliança com Deus, tem um preparo. Não podemos estar diante de Deus de qualquer maneira ou fazermos aquilo que a gente bem entende. E ali nós vemos que eles têm 3 dias para se prepararem para esse encontro. E o que eles deveriam fazer antes de se encontrar com Deus? Aqui a irmã Mate vai falar de uma questão muito... uma questão assim, uma palavra-chave. Vem falando a respeito das vestes. Das vestes. E quando a gente vê a palavra vestes na Bíblia, o que vocês se recordam? Se vocês já estudaram um pouco a respeito disso, o que simboliza essa questão das vestes, biblicamente falando? Quero ouvir vocês, pessoal. Pastor Alexandre está aqui? Ô, pastor Alexandre! Boa noite. Boa noite! Consegui entrar aqui, meus irmãos.
Que bênção. O pastor não ia entrar, que bom que entrou. Mas a Camila continua, Camila. Não, pastor. Não, pode continuar, você se preparou. Só um detalhe, assim, né? Como a Bíblia, assim, quando nós estamos estudando, avançando no estudo do livro, assim como a Bíblia, nós estamos lendo o comentário. Podemos dizer assim de forma mais simples, né? Porque as pessoas que estão aqui, quem vai assistir depois, Ellen White, ela está comentando a Bíblia. Ela não acrescenta e não tira nada. Eu tenho repetido isso. Porque muitas vezes a pessoa vai entrar aqui para assistir esse vídeo no YouTube e vai falar, mas estão falando só de Ellen White. Não estamos falando de Ellen White, estamos falando da Bíblia. No entanto, nós somos adventistas do sétimo dia e cremos que Ellen White recebeu o dom profético. E se nós cremos assim, então nós temos toda a liberdade de usar os seus escritos de modo que nós não retiramos nada e nem acrescentamos nada. Então, assim como a Bíblia, o livro ele também está estruturado, o livro História da Redenção, dentro da Bíblia, e a gente só voltar um pouquinho aqui no que a gente já estudou. Deus retira o povo de forma poderosa do Egito. Deus os leva ao deserto. Tá? Deus sustenta eles no deserto. Está vendo um cuidado de Deus. Por quê? Porque ele disse para o povo lá, quando estava no Egito, eu vou levar vocês para o deserto para que vocês possam me adorar. Tá? Então, agora vamos só entender, daqui a pouco eu já passo a palavra novamente para a Camila. Ela deixou até uma pergunta aí, para não perder o raciocínio dela. Agora veja aqui, ó. Esse parágrafo que a Camila citou, eu também, não sei, a gente não combinou nada, mas eu também grifei aqui. Aqui tem um ponto que é essencial dentro da doutrina do santuário, que é uma lição importante. Veja, quando nós vamos nos encontrar com Deus para adorá-lo, para prestar culto, ou sobre aqueles que têm a responsabilidade de organizar o culto, que são os líderes, os pastores e os líderes da igreja. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. A adoração a Deus não somos nós que estabelecemos como Deus será adorado. Tá? Então você vê isso nitidamente aqui, quando começa a falar do santuário. Olha, vocês vão diante de mim, vocês vão lavar as vestes, vocês não vão fazer nenhuma atividade secular, vocês vão lavar, veja, lá eles tinham, claro, eles estão no deserto, tinham que lavar as roupas, literalmente. Né? Vocês vão vir diante de mim, vocês têm que estar consagrados, ela coloca aqui. Olha só, ela diz assim, ó, ele é um Deus de ordem e requer que seu povo ora sobre a terra, observe hábitos de estrita limpeza. Tá? Hoje nós não temos o tabernáculo nem o templo, nós temos a igreja. Tá? Alguns dias atrás, eu, com a comissão da igreja, lá no Valo Velho, com os líderes, foi organizado lá uma limpeza em todas as salas, todos os recintos da igreja, eles passaram por uma limpeza, para tirar ali coisas que não usam mais, etc, etc. Então, nisso daqui, o que nós vemos aqui? Deus estabelece a maneira como nós vamos adorá-lo. Isso você vai ver lá no capítulo... Esse tema, ele já apareceu lá em Gênesis 4, quando fala de Caim e Abel. Tá? Porque a gente já falou aqui em outro tempo, você tem os altares patriarcais, tá? Desde Adão até você chegar ali, Abraão, Isaac, Jacó, até que agora eles vão fazer o santuário. Então, esses altares patriarcais, o altar de holocausto, sacrifício, ele já está simbolizando o santuário na Bíblia. Tá? Então, lá, Deus falou, olha, para me adorar, para estar na minha presença, vocês devem oferecer o cordeiro sobre o altar. Aqui,
Deus está falando a mesma coisa. Eu vou descer no Sinai, mas para que vocês possam estar ali na minha presença, não é como vocês querem, é como eu quero. Então, isso daqui, queridos, é uma coisa que fica muito claro para nós. Por quê, pastor? Pelo simples motivo. O que o Apocalipse, a tríplice mensagem angélica fala? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o que o Apocalipse está falando? No fim da história humana, haverá um povo remanescente que vai adorar a Deus com as bases que Deus estabeleceu, porque sempre foi assim dentro da Bíblia. Tá? Então, isso aqui é essencial, essa parte introdutória que a Camila está colocando aqui, é essencial a gente entender. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, vocês creem no santuário, na lei. Vocês creem no santuário. Mas isso aí já está ultrapassado. Isso aí foi para Moisés. Isso aí chegou até Cristo. Aí rasgou o véu, acabou tudo. Não, acabou tudo. A religião que nós temos é a mesma religião de Israel, só que o santuário é celestial, o sacerdócio não é mais um sacerdócio que é pecador, porque eles morriam e eram pecadores, tinham que oferecer sacrifício para ele. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Tá? Então você tem mudança no santuário, mudança no sacerdócio, mudança no sacrifício. Tudo demais não mudou nada. A Soraya chega ao ponto de dizer o seguinte: quando você confessa os seus pecados, era o mesmo quando o povo ia no santuário. Eles colocavam a mão sobre a cabeça do cordeiro. Hoje, ela fala a mesma coisa, que você coloca a mão sobre a cabeça de Cristo e você transfere os seus pecados para ele. Tá? Então, essa demonstração aqui no Sinai, tá? Essa manifestação poderosa no Sinai, ela tinha como por objetivo fazer o quê? Entender que Deus é santo. Santo. E assim, ele permitiu e ele preservou a vida daquele povo que estava ali. Porque se eles não tivessem preparados, o que iria acontecer com eles? Se eles não tivessem preparados para a manifestação do Sinai, o que iria acontecer com eles? Todos morreriam. Todos morreriam. Todos iriam morrer, possivelmente sobraria Moisés e Arão. O resto iam morrer todos. Por que iriam morrer? Não estavam o quê? Preparados. Agora, conecta isso, porque sempre nós temos que conectar o Antigo ao Novo Testamento. No tempo do fim, Jesus volta em glória e majestade. Quem é que vai se perder? E por que vai se perder? Quem vai se perder é aquele que não está o quê? Puro. Preparado. As vestes lá em Apocalipse é o quê? São lavadas pelo sangue do Cordeiro. E aqui está falando das vestes também, na entrega da lei. Então, queridos, não adianta querer andar com Deus da nossa maneira. Eu faço isso aqui. Eu faço assim. Eu faço aquilo outro. Um dia desses eu vi uma pregação de uma pastora. Eu estava ali assistindo alguma coisa e coloquei ali e vendo uma pastora pregando. E na ministração que ela estava fazendo, até ela estava indo bem, eu estava gostando da pregação. Mas ela disse o seguinte: olha, Deus me usa, mostra para mim como que eu devo fazer a tua obra. E falou e tal. Sendo que aquilo ali que ela estava falando é um desconhecimento total da Bíblia. Você não precisa orar para Deus fazer essa oração. Por quê? Porque se você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você não precisa perguntar para ninguém como que você deve adorar Deus. É verdade. Outra coisa, você não precisa perguntar qual é a vontade de Deus, sendo que ele está falando. Qual é a vontade de Deus? Que vocês... Não é o sacrifício que eu quero obediência. Então, isso é muito
Extremamente importante. Ok, Camila? Pode, então, dar Pastor, continuidade. pastor e Camila, tem um trecho aqui bem importante que eu achei que seria interessante também comentar. Ele, Deus, não se agrada da sua falta de reverência e não aceitará o culto de adoradores impuros, pois insultam o seu autor. E isso a gente pode levar para os nossos dias também, né, pastor? Exatamente. Tem tudo a ver com os nossos dias. Porque qual é o tema, a expressão que é usada hoje, né? A expressão que é usada que vem do conceito gospel é o seguinte: nós somos adoradores de Deus. Isso é uma palavra que está aí no meio evangélico. Somos adoradores de Deus. Eu sou um adorador. Todo pregador, toda igreja, o norte ali é falar, nós somos adoradores. Só que é o seguinte, você pode falar que é adorador, mas não é você que avalia a adoração. Então, é um desconhecimento total da Bíblia. Eu posso falar, eu estou adorando a Deus, mas com base em quê? Nós prestamos culto para quem? Deus. Para Deus. Quem que pode avaliar a minha adoração? Deus. Somente ele, né? Então não adianta eu falar, eu posso falar, eu sou assim, eu sou santo. Isso daí praticamente é em vão. Então é errado a gente usar esse termo, ou a gente tem que saber quando usa esse termo. Porque na nossa igreja, por exemplo, tem lá o CD Adoradores. Tipo, exato. Exato. O viés ali do adoradores da nossa igreja, ele está voltado para a questão musical. Louvor, não está errado. De fato, você está louvando a Deus. Você está adorando. Faz parte da adoração. A senhora diz, qualquer música que eleva o seu espírito a Deus, você está adorando a Deus. Ok? Só que eu pergunto, nós adoramos a Deus somente com a música? Não, eu entendi agora. Esse é o grande problema que o Apocalipse está falando. Adorai aquele que fez, que é o Criador, e esse Criador, ele estabelece as bases da verdadeira adoração. Não é pecado eu falar, eu sou um adorador de Deus. Isso não é pecado. Só que é o seguinte, quando a gente fala isso, e isso é comum no meio gospel evangélico, todo mundo fala isso, sou adorador, adorador. Todo mundo está adorando a Deus. Só que a Bíblia apresenta as bases da verdadeira adoração e quem está avaliando é Deus, porque o culto é prestado para Ele. Por exemplo, a gente vai na igreja amanhã, certo? Sim. Aí a gente assiste o culto, não vê lá o culto? Aí termina o culto. Aí os irmãos saem dali, vai para almoçar para casa, no caminho ou em casa se falar, não gostei da música. Esse cantor aí tinha que cantar com uma entonação assim, assim, assim. O pregador foi até bom, mas ele deveria ter falado uma coisa assim, aqui ou acolá. Na hora da doxologia, que foi lá o provar e ver, eles erraram. Porque tinha que fazer a oração, eles não fizeram. Aí a pessoa critica todo o culto da manhã, certo? Isso ocorre ou não? Sim. Demais. E até no almoço, às vezes até eu estou lá com o pastor, os irmãos falam, o pastor está aí, até esqueci. Aí nesse sábado eu preguei, eu falei, bom, ainda bem que vocês não falaram ainda do pregador, mas já estou indo embora. Então, veja, eu pergunto, quem é que pode avaliar o culto? Deus, somente Deus, Ele. Mas infelizmente a gente autoavalia, né? Infelizmente, imperfeição total. A gente avalia, eu concordo, a gente não pode prestar qualquer culto, e se a gente está vendo também algo que está fora daquilo que a gente julga ser correto, a gente vai procurar corrigir, etc. Beleza, mas isso, Deus não me autoriza eu avaliar o culto. Eu posso mexer num ponto, eu chego para os irmãos e falo, irmão,
Na hora da adoração infantil, seria ideal a gente fazer assim. Eu acho que vai ficar melhor, etc, etc. Na hora do provar e ver, mas eu não estou julgando o culto. Eu estou levando fazendo orientação. ajustes, né? Eu estou fazendo ajuste como é feito em todo lugar. O que eu estou falando é de algo mais profundo. Deus não autoriza ninguém a avaliar o culto. Uhum. E isso ocorre toda hora. Ou seja, se é fulano que vai pregar, esse aí ele é lá da Novo Tempo, ele é da União Central, da divisão. Esse dia eu não perco. Mas se for um irmão mais simples, não, esse irmão aí não sabe pregar, ele fala as palavras tudo errado. Queridos, a gente não tem o direito de julgar ninguém. Entendeu? Por quê? Porque Deus é santo. E ele fala assim, vocês vão fazer assim, 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 para vir diante da minha presença. E o povo de Israel aqui, quando Deus está falando lá no Monte Sinai com Moisés, como que o povo estava lá embaixo? O povo estava morrendo de medo. Ué, pastor, mas por que isso? Porque era necessário, eles perderam os princípios da lei em 400 anos dentro do Egito. Certo? Eles eram adoradores, nós vimos já nos capítulos anteriores, eles eram adoradores das divindades dentro do Egito. Ok? E você está vendo o quê? Por que essa manifestação poderosa ocorre no Sinai? Por que é feita dessa forma? Porque as divindades no Egito tinham a ver, todas elas, com natureza, com a montanha, com um monte. Todas elas. Fogo. Tá? Você tem Deus ali, os anjos descendo lá, tocando trombeta. Tá? Então Deus está falando, eu sou santo. A minha presença deveria destruir todos vocês. Mas eu amo vocês. E aí eu vou dar uma lição de casa, como que vocês vão vir diante da minha presença. A gente pode ir na igreja amanhã tudo lindo, tudo arrumadinho, isso é bom, que a gente está indo na casa de Deus. Mas, meu querido, se o coração aqui, não tiver em harmonia com Deus, posso ser sincero, você não adorou Deus. Você foi assistir um culto, que para muitos hoje, eu digo nós adventistas, está virando apenas um entretenimento. A pessoa saiu da igreja, acabou tudo, não tem sábado, não tem obediência. A pessoa faz o que quer. Ele só não faz as coisas publicamente porque ele fala, vai se alguém ver, aí vai pegar mal. Mas o coração dele, de fato, está lá no mundo. Mas a gente põe a roupa bonita, aí a gente entra na igreja, todo mundo olha, fala, ô irmão, parabéns, ô irmão, olha, você está muito bem arrumado, parabéns. Né? Só que não é só a roupa, a física aqui que a gente veste hoje. É o coração. Pastor e Camila, desculpa só incomodar um minutinho. Há poucos dias o Anderson cantou numa igreja e assim, o primeiro louvor, a igreja num barulho, mas era algo assim que a gente não... Sabe assim, eu olhava para trás toda hora, era uma igreja pequena, média, né, Preto? Não era uma igreja tão grande, também não era piquititica, não era um grupo. E aí a moça foi para frente, a senhora foi para frente, fez toda a abertura da escola sabatina e aquele barulho. Gente, era assim, como se todo mundo estivesse num clube. Sabe assim? Nossa, a gente está aqui só para curtir. Aí um chegava, abraçava o outro e falava alto, e aquela coisa toda. Terminou a escola sabatina, Anderson foi para frente para cantar de novo. Aí a igreja estava mais cheia, né? Porque no final da escola sabatina o povo está chegando para o culto, mas, gente, o barulho era algo assim que não sei, não dava para explicar o que era aquilo. Não dava. Sabe? Dentro do metrô, acho que tinha mais silêncio do que naquele momento. O Anderson foi antes de você cantar ou foi depois? O Anderson terminou de cantar e, assim, o tempo todo eu olhava para trás porque eu estava extremamente incomodada. As mulheres do meu lado, tudo assim, conversando. Gente, foi muito. Quando o Anderson terminou, ali a gente viu que realmente foi o poder do Espírito Santo. Mas o Anderson chamou a atenção da igreja e disse, gente, se vocês não vieram aqui para a igreja para adorar, vão embora.
porque você não está entendendo o que você veio fazer aqui. O Espírito de Deus tem que rondar aqui, ele tem que se sentir bem no nosso meio. Você teve que vir, você veio aqui para receber poder de Deus e não para você ficar conversando. É muita conversa. Gente, foi um silêncio sepulcral até o final do culto, né, Preto? Isso. Aí sim, as pessoas acho que acordaram e entenderam assim, é mesmo, nós estamos na igreja. Então, isso tudo que o pastor falou, assim, foi um exemplo aqui, a gente olhando e pensando na igreja, que realmente é isso. E, infelizmente, hoje, muitos de nós, né, não vamos nos colocar no pedestal, muitos de nós não temos ido para a igreja realmente para adorar. E que eu fico mais admirado é que, assim, nós somos conhecedores da verdade, conhecemos quais são os princípios, o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. E se a gente for numa igreja católica, vamos colocar uma igreja católica aqui como exemplo, é um silêncio assim que você escuta uma agulha, qualquer coisa cair no chão. E a nossa igreja, infelizmente, todas as igrejas adventistas parece uma feira. Eu acho que a feira está perdendo para o nosso povo. Mas é o que o pastor falou, né? Nós estamos perdendo essa noção do que é ir à igreja e adorar, né? Ir ao templo para adorar, estar na presença de Deus para adorá-lo, né? Desculpa aí. Não, e assim, tem tudo a ver aqui que vocês estão falando com a questão de preparação, né? A gente vê que realmente a gente tem instrução, né? Só que chega no momento a gente não segue as instruções. Chega na igreja, aconteceu também já uma vez comigo, igual o irmão Anderson, estava uma vez na igreja e muitas poucas pessoas na escola sabatina e o pouco que tinha já não cooperava. Então, assim, eu falei, gente, não, como assim, né? E aí minha mãe estava no dia, eu usei ali algumas palavras também, assim, fortes, porque eu falei, gente, aqui não é a casa de vocês, é a casa de Deus. Eu nem lembro ao certo assim, as palavras que eu falei, mas eu sei que no final do culto até teve uma pessoa, pastor, que me procurou, né? E falou assim, olha, se o meu noivo tivesse aqui e tivesse ouvido o que você falou, ele não voltaria. Aí eu fiquei até pensando depois, eu falei, Senhor, eu falei assim, olha, eu não aceito isso, eu guardei para mim, mas eu falei, não aceito isso que essa pessoa também está me falando, porque assim, eu não vou ver a desordem na minha cara, de um departamento que eu cuido, e vou deixar assim, sem falar nada. Então, assim, além do mais, quando você às vezes fala, repreende as pessoas ainda têm essa outra questão, né? De falar, nossa, como assim? Que essa pessoa ela pensa que é para falar assim? Então, assim, a gente muitas vezes não tem humildade também para ouvir, né? Quando alguém vem falar alguma coisa assim, você fala, Senhor, realmente, às vezes o Senhor me deu uma advertência, o Senhor usou um outro irmão para falar, e as pessoas levam por outro lado. E a questão da reverência na igreja hoje é em todas mesmas, igual vocês estão falando, as pessoas não chegam cedo para o estudo, o culto divino está cheio, mas a escola sabatina está vazia, são poucos que estão querendo estudar, são poucos que estão querendo instrução, além de chegar no meio do culto, ainda desconcentra quem está. Então, assim, é algo realmente assim, muito triste, né, que a gente vê hoje. E toda essa questão assim da preparação, como vocês já falaram muito bem, eu até ia comentar aqui a respeito do que o comentário adventista fala a respeito de vestes, que fala assim, que as vestes elas representam a justiça de Cristo. Então, assim, portanto, a rejeição da veste representa a rejeição daqueles traços de caráter que qualificam as pessoas a se tornarem filhos e filhas de Deus. Como os convidados, e aí tem uma parábola lá em Mateus 22 que fala essa questão ali, né, a parábola das bodas, que vai falar ali a respeito desse encontro entre Cristo e a igreja, e vai falar que algumas pessoas ali não estavam vestidas apropriadamente, né, e aí fala assim, somos aceitáveis na presença do grande Deus somente se nos vestirmos da perfeita justiça de Cristo, pela virtude de seus méritos. Estas são as vestes brancas que os cristãos são aconselhados a comprar. E lá em Apocalipse a gente vê também que tem uma referência, né? Comprem de mim, né? O ouro, as roupas. Então, assim, a gente tem que sempre ter isso em mente, que a gente está indo para a igreja para prestar um culto a Deus da forma que Ele quer, não da forma que a gente bem entende, né? Oi. E assim, Engraçado aqui, pastor, sim, que quando Deus
feliz sábado a todos e uma boa noite. Quando Deus deu a ordem lá para Moisés, ele deu a ordem, e quando Deus dá uma ordem, nós temos que cumprir. Quando um rei dava a ordem aos seus súditos, eles tinham que cumprir essa ordem. Deus é o nosso rei. E as pessoas, às vezes eu sou chamada até aqui, às vezes o João fala assim, nossa, mas você é muito, às vezes, ele me chama até de fanático, porque no sábado, quando chega o sábado, nós temos que nos preparar para o sábado. Eu já me preparo para o sábado a semana inteira. Por quê? Porque as leis do sábado, Deus estabeleceu aqui as leis do sábado. Se nós fizermos isso, nós somos curados e somos sarados. Porque Deus fez muitas curas no sábado, a gente está até estudando sobre isso. E nós não estamos, muitas vezes, sabendo receber o sábado. E as leis de Deus do sábado foi estabelecida aqui no tabernáculo de Deus. E representa o caráter de Deus e a justiça de Deus. Nós temos que nos preparar. Porque se Deus não quisesse que a gente se preparasse, ele não tinha dado essa ordem. É igual o pastor falou. Nós temos que preparar para receber o sábado. Eu preparo todo dia uma mesa, porque nós temos que dar honra e glória ao Criador. Nós estamos celebrando ao Criador dos céus. E nós temos que nos preparar. O sábado, muita gente recebe o sábado, muitas vezes na frente de uma televisão, num celular, e o sábado não é para ser recebido assim. Nós temos que tomar o nosso banho, colocar uma roupa para receber o sábado, para reverenciar o Criador, porque senão nós não estamos sabendo adorar. É que nem o pastor falou. Se nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo e a palavra de Deus diz como nós temos que adorar. Agora, se eu não me preparo para receber o sábado, eu não sei chegar no sábado na igreja e reverenciar e dar culto, prestar culto a Deus. Eu não vou saber fazer isso, porque a palavra está me ensinando aqui. Aí o João fala, nossa, mas o sábado, eu falo, é assim, o sábado é assim, é de Deus. Ele estabeleceu aqui, nós não devemos desobedecer a ordem de Deus, porque se ele está ensinando, eu estou vendo aqui na palavra de Deus, se eu não me preparar durante a semana inteira, num relacionamento, pedindo a Deus, eu peço a Deus, me ajuda a receber o seu sábado. Nós temos que aprender a receber o sábado e dar honra e glória àquele que criou todas as coisas, o céu, a terra, o mar, o céu. Para isso ele tem todas as medidas aqui. E interessante, pastor, que eu estava vendo, um rapaz estava falando para mim que ele estava fazendo a tese dele sobre o santuário. E eu achei lindo, porque disse que ali no pátio estava escrito assim, ó, nos estudos dele estava escrito caminho. No outro compartimento estava escrito a palavra. E no santo do santo estava escrito vida. Coisa mais linda. Caminho, palavra e vida. Simbolizava o santuário de Deus. E é isso, a palavra de Deus é caminho, palavra e a vida eterna. Só que as pessoas, quanto mais eu leio, pastor, mais eu vejo quanto o sábado é importante para nós, os remanescentes, e quanto o sábado é um sinal de Deus, para o tempo do fim. E Satanás, ele vai querer imitar todas as coisas de Deus, igual vocês leram aí. Ele quer imitar. Por que ele inventou o sacrifício de animais? Porque as pessoas sacrificavam a Deus, que simbolizava Cristo. Então, Satanás, ele vai querer imitar. E muitas vezes nós estamos nos contaminando com pequenas coisas. E estamos adorando outros deuses. Não é só deuses de imagem. É a nossa própria vontade, é o nosso próprio eu, é o nosso orgulho. Como fala ali, os querubins, eles estavam assim, ó, reverenciando a Deus. Uma asa para cima e a outra se cobrindo. Humildade. Está faltando muito humildade no meio do povo de Deus. Mas Camila, eu fui praticamente quase, às vezes por você falar a verdade, por você querer a ordem nas coisas de Deus, você é muito criticado e nós vamos ser expulsos da igreja, porque as pessoas não querem ordem. Hoje o errado virou certo e o certo virou errado. Então a igreja, ela está levando o mundo para dentro e muitas vezes a gente que tem assim um pouquinho mais, assim, que eu aprendi muito com o pastor Alexandre. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Alexandre, porque ele colocou ordem na nossa família e ele é o nosso pai espiritual aqui na terra. Nós temos lá em cima, mas tenho ele também, porque ele é um homem de Deus, ele é ungido de Deus
e você vê o Espírito Santo de Deus e como o pastor ensina e quer levar o povo para o céu, porque ele é um pastor que se preocupa com as ovelhas. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Alexandre, que eu aprendo muito. Aonde o pastor Alexandre está dando estudo, eu vou. Por quê? Porque eu aprendo. E a gente tem que ter humildade de reverenciar a Deus e querer pedir perdão a Deus pelas nossas faltas e querer colocar a nossa vida e receber as coisas de Deus com ordem e com decência. Isso que a senhora, ouvindo aqui, Eunice, a senhora falando, a questão da preparação, me veio à mente o texto de Êxodo 24:16. Se a senhora puder, até gostaria que a senhora lesse esse texto, e depois a senhora pode até grifar na Bíblia da senhora esse texto. Êxodo 24, verso 16. A senhora praticamente comentou esse verso. Olha o que diz aí. Leia para a gente, por favor. Êxodo 24:16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias Aí para um pouquinho agora aí. Ó. Uhum. A glória cobriu o monte Sinai, estava Moisés lá. Por 6 dias, Moisés estava já na presença de Deus. Tá? Ele já estava ali por 6 dias. Agora continue a leitura. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou Deus a Moisés. No 7º dia. Que dia que Deus chamou Moisés? No 7º dia. Então, o que isso nos ensina? Nós só vamos entrar no sábado se durante 6 dias tivermos comunhão com Deus. Se você não tiver comunhão, você não entra no sábado. Ah, pastor, mas como que a gente sabe isso? É muito simples. O que a irmã Eunice falou? A irreverência da própria pessoa. Ela não andou com Deus na semana. Aí você está lá passando a lição, se esforçando ali para passar a lição, tá? Aí a pessoa chega às 9h40 na igreja, aí ela passa assim, cumprimentando todo mundo na igreja, aí para e conversa. Quando você foi lá naquele dia lá, que você foi comprar aquilo, deu certo? Eu também comprei, não sei o quê. Você viu fulano lá? Um dia eu estava passando a lição, parei e fiquei sem falar nada. Fiquei olhando para a pessoa. 9h40, ela chega na igreja, puxando conversa no meio da escola sabatina. Então, isso daí, queridos, a gente não está aqui condenando e julgando ninguém, mas são fatos. Fatos a gente pode comentar, não é julgar. Então, essas pessoas que vão com esse espírito para a igreja, é óbvio, ela já está dizendo, eu não andei com Deus. Se ela tivesse andado com Deus, como que ela iria chegar na igreja? Mesmo que se porventura aconteceu alguma coisa e você se atrasou, pode ocorrer, etc. Mas você chega com reverência, né? Já aconteceu comigo. Eu tive um contratempo indo para a igreja, eu ia pregar naquele dia, e eu fui para a escola sabatina, que eu cheguei já era 9h30. Né? Eu tive um problema lá e não conseguia resolver, e eu cheguei 9h30. O que eu faço quando eu chego atrasado na igreja? Pode ocorrer. Eu sentei lá no fundo, no último banco, ninguém nem me viu que eu estava na igreja. Quando eu fui comentar a lição, todo mundo olhou e falou, o pastor está ali. Certo? E aí você vê a pessoa chega, mexe no celular, cumprimenta todo mundo em voz alta. Aí ela acaba com a lição da escola sabatina. Se você não der um break na pessoa, se você não cortar ela, acaba com a lição. Aí eu pergunto, o que Moisés estava aqui? Olha quem era Moisés. Hein? Ele aguardou 6 dias e ele entrou no sábado. Quem é que entra no sábado? É aquele que ouve a voz de Deus. E a irmã Eunice falou uma coisa extremamente importante. Nós estamos numa época que as pessoas, na rebeldia que são rebeldes, não podem ser corrigidas, não querem. E a pessoa vira inimigo seu se você corrigir ela hoje. Agora que eu digo, a gente não tem que se preocupar com isso. A igreja é irreverente, tem que falar, irmão,
é a igreja aqui, irmão. Porque você não pode atrapalhar o outro. O outro está interessado. O outro quer estudar a Bíblia. O outro quer se salvar. Você não quer? Não tem problema. Senta no banco e fica quietinho. Acabou, e deixa as coisas seguir. Então, isso aqui é muito importante. E eu quero só fazer um comentário bem simples. Quando Deus entrega a lei, eu gosto muito da explicação do mandamento, do segundo mandamento. Eu gosto muito de uma palavra que é dita aqui. Por quê? Porque aqui você está vendo Deus falando para o ser humano como que ele sente, porque Deus ele tem sentimentos. Não é como o nosso sentimento, mas Deus tem sentimento. Então, ele diz o seguinte, eu vou ler Êxodo 20, verso 5, que diz assim, ó, ele está falando do segundo mandamento da imagem de escultura, não farás para ti imagem de escultura. Aí ele fala assim no verso 5, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Essa palavra no hebraico é a expressão caná. Caná no hebraico. Observe só. Ela diz o seguinte, olha só, ela é um adjetivo na língua hebraica. O que é um adjetivo? É algo que pertence a quem está falando. É uma característica de quem está falando. Tá? Não é o nome só. Não é só o nome. Tá? É quem está falando. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Se o presidente da República vai fazer um discurso, não é só o nome dele ali. Não é a questão de falar, ele é o presidente. Não. É um adjetivo dele que ele possui e ele está colocando diante do povo. Tá? O que Deus está colocando aqui? A palavra caná, ela significa ali ciumento, só que ela vem da raiz da palavra hebraica kinar. A palavra para zeloso é kinar. E caná está ali, ela está conjugada. E a expressão kinar, ela significa, olha só, ardor, zelo, ciúme, inveja, paixão, rivalidade. Olha só, uma palavra da Bíblia sendo estudada. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu quero exclusividade. Eu não quero rival, eu não aceito nenhum rival, tá? Eu tenho paixão. Deus dizendo. Eu tenho zelo, eu tenho inveja. Eu não aceito. Você quer ver uma coisa que é bem pertinente para quem é casado? Porque para o solteiro ele não tem um companheiro, uma companheira, ele não tem um cônjuge. Mas para quem é casado, olha só, qual é o maior, pelo menos os psicólogos dizem isso, que o maior trauma que o cônjuge pode sentir estando casado, primeiro é o óbito, ficar viúvo ou viúva. Esse é o maior nível de estresse e de depressão que o cônjuge sente. Segundo lugar, onde está? Qual é? Adultério. Tá? Deus zeloso aqui, dizendo, olha, se quebrar esse mandamento, é o mesmo quando você sofreu adultério. Eu pergunto, quem está casado depois da morte, que é o primeiro, os psicólogos dizem, existe um trauma maior do que sofrer um adultério? Você está ali se entregando para aquela pessoa, você se dedica àquela pessoa, e daqui a pouco você descobre que a pessoa está tendo um caso extraconjugal, tá? É que aqui eu não tenho tempo para esmiuçar, aqui tem muitos mais detalhes, só aqui, bastante detalhe.
Aí Deus se sente a mesma coisa. Qualquer coisa que eu coloque entre mim e Deus, que eu gaste mais tempo, energia, dinheiro, tudo, essa pessoa, para mim, se tornou um amante. Não estou falando amante literal. Pode ser o carro, pode ser a casa, conta bancária, o emprego. Qualquer coisa que esteja em primeiro lugar, eu estou adulterando espiritualmente. Então, você está vendo o sentimento que Deus diz quando Moisés escreveu, e ele usa a expressão quinar, que agora quinar aqui passa a ser um substantivo. Já passa a ser um substantivo. E aí dizendo, Deus, ardor, zelo, inveja, ciúme, paixão, rivalidade. Tá? Então, queridos, você vê como Deus se relaciona conosco. Detalhe, não sei se a Camila tem ainda mais alguma posição, Camila, em relação à lei aqui que nós estamos estudando, você pode colocar, fique à vontade. Eu só ia comentar, um pouquinho antes desse seu comentário, estava falando ali a respeito dos limites, né? Entrou um pouco nesse sentido. E se a gente for ver, a irmã White fala nesse livro que ali foi também, Cristo estabeleceu alguns limites, né? Falou assim para o povo, vocês não vão subir, vocês não vão tocar no monte. Todo aquele que tocar, seja homem, seja animal, vocês leram essa parte aí? Vocês vão ser mortos, porque ele estava estabelecendo limites. Então, assim, a gente tem que estabelecer limites também. Quando a gente estava ali comentando, o pastor chegou a comentar um pouco ali do episódio que aconteceu lá na escola sabatina, né? Então, é importante isso, porque limites, além de reverenciar, respeitar, a pessoa, você consegue disciplinar, né? Fala assim, não, peraí, aqui tem ordem, aqui tem decência, não é de qualquer jeito. Então, ali, só após o toque da trombeta, que eles poderiam subir ao monte. Então, a gente viu ali que, então tinha uma condição, a partir do soar da trombeta. E aproveitando que o pastor está aqui, se o pastor puder nos falar, qual que é a figura de linguagem de uma trombeta, biblicamente falando? Tá desligado seu áudio. A trombeta, por si só, ela tem algumas funções no Antigo Testamento, que são extremamente importantes, principalmente quando eu fiz a série de Apocalipse lá, no Valo Velho, ano passado. Eu deixei muito, muito bem detalhado. Isso nós temos lá na página do YouTube da igreja, está lá. Principalmente para você entender as 7 trombetas do Apocalipse. Se você não tiver uma noção das trombetas do Antigo Testamento, você não consegue entender. Então, primeiro, é um momento de ajuntamento do povo. Tá? Deus está ajuntando o seu povo. Por quê? Nas festas, depois a gente vai ver isso um pouco mais para frente, nas festas de Israel, a primeira coisa era anunciado por toque de trombeta. Ajuntamento do povo de Deus. Tá? Para o povo de Deus, esse ajuntamento simboliza o quê? Bênçãos de Deus para o seu povo. Então, Deus vai abençoar o povo. Ele está entregando a lei com objetivo. Ele quer abençoar, de modo que a aliança tem as bênçãos e maldições. Então, o primeiro momento, Deus, quando você está ouvindo um toque de trombeta em Israel, primeiro o povo se ajunta, se reúne. Para quê, pastor? Para receber a bênção de Deus. Segundo, a pessoa que ignora o toque da trombeta, ignorou o toque da trombeta, e não seguiu o que Deus pediu, agora a bênção se transforma em maldição. Tá? Maldição. Então, exemplo. Você tem o dia da expiação, o Yom Kippur judaico. 10 dias antes tocava o quê? Trombeta.
Pô, você está lá em Israel, ok? Trombeta, você já sabia. 10 dias eu tenho que jejuar. Eu tenho que me preparar espiritualmente. Eu tenho que confessar meus pecados. Eu tenho 10 dias para isso. Porque daqui 10 dias vem o quê? Juízo. Eu não me preparei, eu ignorei. Aí o que Deus falou para Moisés? Todo aquele que não estiver aqui, na minha presença, no dia da expiação, tá? Essa pessoa será eliminada do meio do meu povo. Ela vai perder a sua vida física, ela vai morrer e vai morrer perdida. Tá? Outro contexto. Deus toca a trombeta, você tem lá na queda dos muros de Jericó. Deus falou, a cidade eu vou entregar Jericó nas mãos do meu povo. Você analisando todo o contexto da queda dos muros de Jericó, você vai chegar a uma conclusão. Não tinha como os muros caírem nem invadir Jericó. Possível. Não tinha como aquilo ali. O que Deus fala? 7 dias vocês vão circular a cidade. Vocês vão circular. Tá? E vocês vão tocar trombeta. O povo vai ficar vendo 6 dias e pensando, mas o que está acontecendo? Por quê? Quem não está na presença de Deus, ouve trombeta, para ele não entende nada. Ok? E você vai ver dentro disso o contexto de Raabe. Porque Raabe, quando os espias vão na casa dela, Josué 2, o que ela diz? Olha, o nosso coração se desmaiou. Já fazia 40 anos do êxodo. Tá? O nosso coração, o coração do povo desmaiou. O que é essa figura de linguagem? O povo está aqui, está tremendo de medo. Porque a gente sabe quem é o Deus de Israel. Ele fez o quê? Ele abriu o Mar Vermelho. Ele tirou Israel com mão poderosa. Raabe, o que Raabe fez? Aí a trombeta está tocando lá fora, pouco tempo depois. E no 7º dia, eles vão circular a cidade 7 vezes, e agora vai vir um toque de trombeta forte, poderoso. Para o povo de Israel é o quê? Símbolo de vitória, bênçãos, livramento. Ok? Quem desconsiderou a trombeta e o toque, o que aconteceu com o povo de Jericó? Foi o quê? Destruído. Foram mortos, né? Foram mortos. Quem se salvou? Quem se salvou? O povo de Deus. Josué. Não, quem se obedeceu. Eu digo o Quem povo de Deus. obedeceu. Mas quem se salvou dentro de Jericó? Raabe. Raabe, isso mesmo. Por que ela se salvou? Porque ela não desconsiderou o toque da trombeta. Ela estava ouvindo as trombetas. Ela não estava entendendo assim todos os detalhes. Mas ela falou, vai vir juízo. O Espírito Santo falou no coração dela. É juízo. Aceite o Deus de Israel e fique dentro da tua casa. E coloque aquele véu escarlate por lá de fora. Porque a tua casa está selada pelo sangue do Cordeiro. Amém. Amém. Em outras palavras, pastor, você vê assim, ó, Deus teve misericórdia dela e ela teve misericórdia dos espias ouvindo a voz de Deus, porque muitas vezes hoje nós queremos as misericórdias de Deus, mas nós não queremos ter misericórdia pelo outro. Exatamente. Então, isso aí, você vê o que foi que aconteceu com ela. Ela recebeu a misericórdia de Deus, mas ela também exerceu a misericórdia para com o outro. Exatamente. Por isso ela foi salva e a família dela foi salva. Exatamente. Mas para Raabe chegar a esse nível também, ela já escutava ouvir de Deus há muito tempo, né? Ela buscava, né? Isso é tão forte que quando ela entrou,
quando os espias entraram na casa dela, ela já estava preparada. Isso aqui a gente tem que entender, tá? Eu quero só abrir uma tela aqui, Camila, bem rapidinho, de forma bem rápida, porque isso que eu vou mostrar aqui é muito importante dentro da pergunta que você fez falando das trombetas. Então, dê uma olhada. Eu vou aqui expandir a tela. Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Deixa eu só... Aí, eu queria abrir essa tela aqui, tá? Então, observe só que interessante, olha só. As trombetas do Antigo Testamento, elas são mencionadas 130 vezes. Não estou entendendo. Sendo que, em momentos de guerra, 55 vezes. Outro ponto aqui, ó, liturgia e culto. Começa o culto. Há o quê? Há um toque de trombeta. Deus vai ser adorado. Advertência, 10 vezes. Coroação, o rei vai ser o quê? Ungido, 9 vezes. E teofania, manifestações poderosas de Deus, como o contexto do Sinai, 4 vezes. Então, meus queridos, você agora, observe esse ponto aqui, ó, lei no Sinai, olha o que eu estava falando aqui, ó, destruição de Jericó. E a Bíblia fala o quê? O dia do Senhor. Dia do Senhor, no Antigo Testamento. Que é o quê? Juízo. Tá? Então, as trombetas, elas foram tocadas. As trombetas foram tocadas. Em que momento escatológico? Antes, no momento em que o movimento milerita começou a pregar sobre a volta de Jesus. As trombetas foram tocadas. Tá? A pregação foi uma advertência. Qual a advertência? Agora começou o quê? O juízo no santuário celestial. E ele foi anunciado por quem? Pelo movimento milerita. Que o desfecho do movimento milerita surge o quê? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, qual festa escatológica nós estamos vivendo hoje? Expiação. Juízo. Se eu estou vivendo juízo, se eu estou vivendo no juízo, eu tenho que estar atento àquilo que Deus está falando por meio da sua palavra. Por quê? Porque se eu desconsidero esse toque de trombeta, o que Deus está falando nesse tempo do fim, certamente eu irei me perder. Eu serei destruído na volta de Jesus, eu não vou receber o selo de Deus vivo e eu vou me perder. Detalhe aqui, irmãos. Primeiro, serve para quem, pastor? Para o remanescente, o povo de Deus. Depois vem para aqueles que não são o remanescente. Então, essa pergunta da Camila é extraordinária. Porque nós estamos nesse tempo. Ou seja, as pessoas sempre usam essa expressão. Ah, nós não podemos brincar com a nossa... Nunca ninguém pôde brincar com a salvação. Não é só agora. Você não tem os heróis da fé? Nós estudamos agora na lição de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, tá? Todos eles foram humildes quando ouviram o toque da trombeta, juízo. Eles ouviram. Eles ouviram, e não só ouvir, porque na Bíblia a expressão ouvir significa ouvir e obedecer. O hebraico é assim, é uma língua pobre. Tem de 8 a 10 mil palavras. Quando Deus fala, ouve Israel, ok? Deus não está falando só ouve, depois você sai daqui e vai pecar. Você ouve aqui o que eu falo, mas daqui a pouco você sai daqui e aí você desconsidera tudo que eu falei. Não. O hebraico não é assim.
o ouve Israel, o Shema Israel, tá? Ele tem a conotação do quê? Ouve com atenção que eu estou falando e pratique o que eu estou falando. Isso envolve a sua salvação. Queridos, eu sempre penso o seguinte, Deus não precisa do culto. Se a gente não fizer culto para ele, ele não vai deixar de ser Deus. Continua sendo Deus. Tá? Deus não precisa do meu dízimo, porque toda a riqueza da terra é dele. Deus não precisa da minha oração. Deus não precisa de nada disso. Quem é que precisa dessas coisas? Somos nós. Eu preciso ir no culto. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso orar. Se eu não fizer isso, Deus fala, tudo bem, eu te amo, mas eu penso que se você desprezar o que eu estou pretendendo para você, você vai se perder. Então, esse ponto aqui, queridos, hoje, eu como pastor, eu vejo aquilo que a irmã Anice ali falou faz todo sentido. As pessoas não querem mais ouvir a verdade, até mesmo dentro da nossa igreja. É triste isso. Eles não querem. Hoje as pessoas afrontam. Você fala, você chega, uma pessoa, você vai corrigir, vou lá visitar com todo amor, com todo respeito, e falo, irmão, você está errado. Só está eu, a pessoa ali, e a pessoa da igreja. E a pessoa faz o quê? Ela se rebela. E um dia, a irmã disse, pastor, não sei o quê. Eu falei, irmã, se fosse depender de mim, sabe onde eu estava agora? Estava em casa, tomando suquinho de uva, no sofá, ou com ar-condicionado, aqui em casa não tem, então eu punha o ventilador, ficava ali sentadinho, assistindo a Novo Tempo, tomando suquinho de uva e me banqueteando. E feliz da vida. Você acha que eu vim aqui na sua casa te falar isso por minha vontade? Eu nem ia vir. Um dia eu falei isso para uma irmã, falei, irmã, se Jesus estivesse entre nós, claro que ele ia fazer isso 10.000 vezes melhor do que eu. Óbvio, eu sei quem é Jesus, eu sei quem eu sou. Mas Jesus viria aqui também na sua casa e ia te falar com outro jeito, mas ele ia te falar. Então, se está pensando que eu estou falando isso por mim, eu sou tão pecador quanto a senhora. É porque Deus está falando, está me usando para falar uma mensagem para a senhora. E foi um custo você convencer a pessoa que ela está errada. Então, isso é muito duro. Sabe o que eu penso aqui, irmãos? Quando a gente está falando da lei, você tem uma divisão no Antigo Testamento que fala a lei e os profetas, certo? Então, por que nós temos os profetas na Bíblia? Vocês sabem? Primeiro, para trazer a revelação. Isso é um fato. Para trazer a revelação. Deus vai falar por meio deles. Segundo, o profeta tem que ir no meio do povo e advertir o povo. Então, para receber revelação, os profetas diziam, amém. Deus vai me usar para no futuro ficar uma mensagem escrita, o qual eu fui o coadjuvante. Eu participei disso, ok? Só que qual era a outra parte que o profeta não queria fazer? Que ele sempre dava desculpa, dizia, não, senhor, manda outro, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Tem que ir lá levar, tem que ir lá falar, né? Isso é a parte e falar com quem? Com o povo que estava errando. Um povo rebelde. Queridos, você falar para o povo e o povo aceitar, você fala, glória a Deus, aleluia. O povo entendeu e aceitou. Mas você falar para a pessoa e a pessoa não quer aceitar, e é porque ela está em rebeldia, queridos, aí você sente o papel dos profetas. Sabe por quê? Se o outro pastor ou se outra pessoa foi lá falar e não disse a verdade para a pessoa é bonzinha. Eu gosto do irmão Anderson,
Eu gosto da irmã Eunice, porque eles são boas, eles são bons. Ah, pastor, mas no futuro, quando eu saí daquele discípulo, o pastor era muito duro, muito mal. Esse pastor era mal. Eu gostava mesmo, era do Anderson, que o Anderson falava assim para a gente, não falava nada. Ele vinha aqui, cantava, só isso, e depois ele fazia oração, não falava nada. A gente gosta muito dele. Agora, o pastor Alexandre, não. Ele vinha aqui falar umas coisas, não tem nada a ver. É isso que ocorre hoje, irmãos. É só você se posicionar ao lado da verdade e colocar o princípio na vida do povo. Aí você vai ver amigos de anos se levantando contra você. Então, meus queridos, isso a gente tem que entender muito bem esse contexto, porque a gente acaba, como igreja, como povo de Deus, muitas vezes tendo que lidar com situações extremas, e você percebe isso nitidamente. O povo está rebelde. O povo está rebelde. E um povo rebelde dá muito trabalho. Não é pouco trabalho, é muito trabalho. Eu fico pensando, eu não sou nada perto de Moisés, nem de longe, né? Mas eu fico pensando Moisés, como que Moisés conseguiu conduzir aquele povo. Imagina, eu fico pensando lá no céu, nem vou falar para Moisés que eu era pastor. Acabei quietinho, falar, misericórdia, o homem desse aí, ele foi pastor, eu fui um servo, miserável servo de Deus. Não precisa nem falar, ele já sabe que o senhor é pastor, né? Ele já sabe agora, ele está na glória. Imagina eu chego lá e vou contar uma história, olha, lá no meu ministério, eu fiz assim e tal, aí Gabriel vai falar, olha, sabe quem está ouvindo ali? Ele ali é Moisés, cuidado. Cala a bobagem, né? Você sabe o que Moisés já fez? Eu falei, sei, então você está contando para ele o testemunho. Né? Então, queridos, eu estou comentando aqui porque realmente a gente está vivendo... Pois e não. O senhor falando em Moisés, para mim, Moisés foi o que mais sofreu. E também, aí você vê a humildade dele quando ele chegou lá para o sogro dele, Irmã Eunice está cortando o seu áudio. Ele está cortando um pouco. E ouviu o conselho do sogro dele. Eu estou falando quando ele ouviu a humildade dele, a humildade de Moisés, quando ele ouviu o conselho do sogro dele, do Jetro, né? do sogro, falando para ele os problemas que aquele homem recebia, daquela gente rebelde, sabe? Tanta coisa para ele resolver ali. Não era fácil, não. Fico vendo assim, para mim, Moisés é um homem extraordinário. Quando eu chegar no céu, eu quero ver ele. Porque, exatamente. Tipo assim, a humildade dele, ouviu o conselho do sogro, e Deus era Deus falando na boca do sogro dele ali, para poder ajudar ele, falando, escolhe homens decentes, sábios, direito, né? Pai de família, ainda fala pai de família, que seja honesto para te ajudar, e os casos mais difíceis leve para você. Você vê a humildade do homem. As pessoas hoje, muitas vezes, as pessoas, parece que eu vejo os cantores, eu fui numa igreja grande, e você vê tinha um cara da Novo Tempo, ele estava filmando, era uma inauguração. Eu fui até... Aí você foi falar com o cara maior arrogante. Eu falei assim, gente, só porque está na Novo Tempo, só porque está... Cadê a humildade? As pessoas não têm humildade. Parece que o sucesso, principalmente para os pastores hoje, lidar é o tempo mais difícil que está você se colocar como pastor rebanho, não é para qualquer
tenho, não. Irmã E leva o serviço. Irmã, se a senhora desligar a câmera, acho que fica melhor para a gente escutar. Porque está falhando em algumas partes. Está falhando em algumas partes. Ok. Deixar só o áudio só. Sim. Então, meus queridos, Mas deu para ouvir. Sim. E muito bem observado pela Eunice, né? Então, veja, e voltando aqui, a gente vê agora, quando a gente fala da lei de Deus, você vai ver isso sendo obedecido, né? Obedecido, desde Adão, por todos os patriarcas, a lei de Deus foi obedecida. Você vai ver o próprio Enoque, tá? Você vai ver Noé. Depois do dilúvio, você vai ver Abraão, Isaac, Jacó. Então, eles estavam andando em conformidade com a lei de Deus. Tá? E aí você vai ver ali, Deus ele tinha promessas, né? E eles já tinham recebido muitas bênçãos. Por exemplo, ela diz aqui, ó, eram umas poucas as famílias que desceram ao Egito. Elas aumentaram para uma grande multidão. Alguns foram cuidadosos no instruir seus filhos na lei de Deus, mas muitos israelitas haviam testemunhado tanta idolatria que tinham ideias confusas da lei de Deus. Então, Deus já havia abençoado muito nesses 400 anos de escravidão, mesmo na escravidão. Você imagina que saiu lá do Egito só de homens, chefes de famílias, 600.000 homens. Se você multiplicar isso, um filho só, ou 2 filhos, você chega a mais de 2 milhões de pessoas. Ok? 2 milhões. Para aqueles tempos, era uma nação grande e poderosa. Hoje se fala 2 milhões, não, porque o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Mas se fala naquela época, então Deus já havia abençoado eles de forma assim poderosa. E um outro ponto que eu acho que fica claro, até vou pedir para alguém ler, Êxodo 31 e o verso 18. Êxodo 31, verso 18. O que diz aí? Êxodo 31, 18. Se alguém encontrar, pode ler para a gente. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, veja, você não tem como desconsiderar um texto desse na Bíblia. Eu me lembro a primeira vez que eu li esse texto na Bíblia, eu fiquei assim pensando, puxa, mas a lei de Deus, Deus escreveu a sua lei, ele mesmo em tábuas de pedra. É uma das poucas partes da Bíblia que Deus escreveu. Foi Deus mesmo que escreveu. E o que aconteceu ao longo da história, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, foi 3 vezes, mas na última vez que ele destruiu o templo, a Soraya diz que anjos foram comissionados por Deus para poder proteger a arca. Proteger. E aí isso daí deu história para filme, e reportagens, e Discovery Channels, e falando, achou a arca, não achou, não achou. E eu comecei a pesquisar isso daí nos escritos de Ellen White para ver. E ela tem um comentário. Ela diz, sabe o quê? Essas tábuas que Deus escreveu lá no Sinai, elas vão reaparecer depois do milênio, no juízo final. Quando eu li aquilo ali, eu falei, gente, agora eu entendi. Isso foi,
muitos anos pensando, mas, puxa, como é que é esse negócio? Deus escreveu e a arca some, e não tem uma resposta. Onde está essa arca? Parece que fica aquele filme que você assistiu, quando faltava 20 minutos, a luz acabou, você não está vendo mais, não sabe. O que deu no final? Você não sabe. Vai aparecer por quê? Primeiro, ela vai aparecer no céu. Tá? Deus vai segurar com as suas mãos as 2 tábuas, vai aparecer os 10 mandamentos, de modo que no 4º mandamento terá uma auréola ali dourada, grifando o 4º mandamento. E os homens vão reconhecer, isso é no intervalo da 4ª para a 5ª praga. E nesse momento do céu, Deus vai bradar, vai falar o dia e a hora da volta de Jesus, depois do fechamento da porta da graça. Agora veja aqui, ó. E elas vão reaparecer lá do lado do trono de Deus, na Cidade Santa. Todos os ímpios vão ver a lei de Deus que foi escrita em tábuas de pedra. Então veja aqui, queridos, isso é algo extraordinário. No Apocalipse, quando você pega o capítulo 11, 19, que fala que a Arca da Aliança foi vista no céu, tá? Então, você lê aquilo ali, é impossível você... Porque muita gente leu há pouco e fala, mas ali não está falando da lei. Eu falei, ok, não está falando, nem precisa falar da lei. Porque um povo que tem o conceito da arca por centenas, por séculos, você não precisa falar que lá dentro tem a vara de Arão, que tem o maná, que tem a lei. Não precisa falar, é óbvio que não. Você tem o processo da metomínia. Você pega uma parte pequena para explicar algo muito grande. Que nem o próprio Cristo. Cristo fala, se não ouvir Moisés e os profetas, vocês estão perdidos. Ele não precisa falar, Moisés é os 5 livros da Bíblia. Os profetas é todos os escritos proféticos, os profetas maiores e menores. Jesus não precisa falar isso. Isso chama-se, da teologia, metomínia. Você toma uma parte de um todo, mas essa parte você toma, ela representa muita coisa. Imagina se daqui 1000 anos não vai ter mais esse atual estado de coisas. Mas se houvesse, e alguém achava algum achado arqueológico falando sobre shopping center, né? Aí a pessoa fala, o que é shopping? Shopping center é o quê? Tá? Lá no futuro pode ser que não exista mais, ou a civilização perdeu isso daí, e agora, de acordo com achados arqueológicos e os estudos, você vai chegar à conclusão que a expressão shopping, para essa geração que nós estamos vendo, você não precisa chegar para a pessoa e explicar o que é shopping. Olha, o shopping é um lugar que você faz compra, tem muitas lojas de roupa, de sapato, de brinquedo, tem praça de alimentação, tem estacionamento, tem mercado. Você pode ir lá comer alguma coisa lá, uma casquinha de R$2, R$3, só que dá para comprar no shopping. É só isso que você compra do shopping hoje, casquinha. Se tiver R$3 ainda, nem sei quanto está. Então, isso também você tem na questão da arca, que ela é vista no céu. O que João está falando? A arca estava em que local? No lugar santíssimo. Se ela estava no lugar santíssimo e ela foi vista agora, aí você vai entender o contexto do capítulo 12 de Apocalipse, o capítulo 13, o capítulo 14, que estão no centro do livro. Tá? Então, qual o argumento mais usado contra a lei? Qual o argumento mais usado contra a lei? Qual é? Qual o argumento mais usado contra nós que guardamos a lei? Que é difícil guardar, que é isso que foi abolido, né, Beth? E que é difícil guardar,
que é impossível, que é uma coisa assim que é passado, né? Não tem como a gente conseguir guardar isso. Exatamente. Agora, Deus olha o que a gente não consegue, que não é tão fácil. Então, eu não preciso guardar, porque Deus sabe que não é tão fácil. Aí, essa é uma das desculpas, né, para não guardar. eu gosto muito quando a pessoa fala essa questão aí, difícil guardar, eu digo o seguinte, você tem carro? Ah, tem. Você anda de carro? Ando. Aí é fácil dirigir em São Paulo? Sim ou não? Não, não. Claro que não. Você pode ir de moto, bicicleta, até a pé não é fácil andar em São Paulo. Mas você está andando de carro em São Paulo e você faz todo o possível para você seguir a lei, não faz? Sim ou não? Agora, se porventura você entrou numa contramão, passou um farol vermelho, andou na faixa de ônibus, o que vai acontecer? Vai bater. Vai tomar multa. Tomar multa, vai ter. Multa é certeza que você vai levar. Você vai levar multa. Bater, Agora, pelo fato de você ter levado uma multa, você desiste de cumprir a lei do trânsito? Sim ou não? Não. Ah, você fala, agora que eu levei a multa, eu vou entrar na contramão, vou passar todo o farol vermelho, eu vou fazer um estrago no trânsito. Você vai fazer isso? Não. A multa foi para quê? Para nos alertar. Uma advertência. Além de pegar o seu dinheiro, ela serve para quê? Penalizar. Uma advertência. Advertência. A lei serve como um padrão de como eu devo andar. Isso não significa que se você fala, então eu não guardo a lei porque eu não consigo. Ué, enquanto você vai no trânsito, você leva uma multa, você não conseguiu cumprir a lei. Agora você pega teu carro na BR e vai na contramão? O seu carro? Exemplo, hein? Tá? Que exemplo. A pessoa fala, eu levei uma multa ali em Pinheiros, lá na Marginal, e eu fiquei tão com raiva de ter levado essa multa que agora eu vou pegar a BR na contramão e vou pisar fundo. A pessoa faz isso? Não. Claro que não. Então, não é porque pode ser que em algum momento ou outro a gente venha transgredir a lei, mas por isso eu deixo de andar de acordo com a lei? Não. Claro que não. Isso é o maior ponto em que as pessoas que falam que a lei foi abolida, é o mesmo você dizer o seguinte, eu levei a multa, ali no centro tá bom, tem um radar, eu passei, levei a multa. Amanhã eu vou passar lá, vou levar uma serra e vou cortar aquele poste do radar e vou jogar lá no meio da rua e vou abolir esse poste. Aí eu não levo mais multa. As pessoas, você vê alguém fazendo isso por aí? Você vai ver o radar tá lá de novo. Então, aí você vai tomar cuidado para não tomar outra multa. Exato, você vai ter mais cuidado. Então, não podemos confundir o papel da lei dentro da salvação. A lei não salva. E Deus não deu a lei para salvar. Deus deu a lei como um padrão de relacionamento. Tá? Padrão de relacionamento. Mas não foi para salvar. É igual dentro do casamento. O padrão, a lei dentro do casamento, qual é? Adultério. Não adulterarás. É a lei para o marido e para a mulher. Não adulterarás. Agora, então, se uma mulher e um marido adulterou, o marido e a mulher adulterou. Aí o outro casal fala assim, eles adulteraram, eu também vou adulterar. O seu padrão é o outro ou é a lei? É a lei. É a lei. A lei. Ninguém é padrão para ninguém. Agora, se Deus não dá a lei, aí nós seríamos um povo sem lei. Um povo sem lei, cada um faz o seu padrão. Cada um segue o seu padrão. Fala, eu posso andar na rua com carro e correr muito.
Eu posso também, se eu quiser, eu entro no mercado, encho o carrinho, que não dá para encher mais, você compra lá algumas coisinhas, 3, 4 coisinhas, e eu falo para minha esposa que você vai no mercado agora, você não anda mais com o carrinho, você pega a cestinha. Por quê? Porque no carrinho as coisas ficam rodando lá dentro, ele fica com vergonha, passa ali todo mundo olhando as coisas rodando assim lá dentro. Aí você fala, caramba, né? Como é que eu vou fazer aqui, né? Ou então você põe uma caixa de papelão grande e escora as coisas. Então você vai no mercado, não tem padrão. Então eu vou no mercado, encho o carrinho, passo lá por onde eu entrei, não preciso passar no caixa, ponho as compras no carro, eu chamo o Uber, ponho no carro e vou embora. Não tem padrão, não tem lei. Tá vendo como esse argumento ele cai por terra? Eu estou falando só umas coisinhas poucas aqui. Ô, pastor, e assim, sem lei não teria julgamento, não tem governo, né? Não tem juízo. Sem lei, diz o seguinte, não tem rei, não tem legislador, não tem nada. Então, quando a pessoa diz, olha só, quando a pessoa diz a lei foi abolida, aonde começou esse conceito de que a lei foi abolida? E nós já estudamos aqui nessa classe de sexta-feira. Foi um dos primeiros temas que a gente estudou. Aonde começou esse conceito de que a lei foi abolida? Lá no céu, quando Lúcifer falou que não vai ser muito assim, não precisa, que as coisas vão ser mudadas. Perfeito. O que Lúcifer queria fazer no céu? Reformar o governo de Deus. De que forma? Ele disse para os anjos, olha, nós somos as primeiras criaturas de todo o universo. Imagina Satanás fazendo esse discurso para os anjos. Imagina os anjos ali, tudo de boca aberta, falando, nossa, é verdade. Puxa vida, a gente nunca tinha pensado nisso, Lúcifer. Eu vou reformar o governo, porque é o seguinte, nós somos as primeiras criaturas. Então, no alto escalão de Deus, quem está em primeiro lugar somos nós. Depois Deus criou os mundos. Eles precisam da lei. E aqui vem a falácia de Satanás. Nós não precisamos. E aí ele saiu do céu com qual objetivo? Destruir a lei de Deus. Eu pergunto, ele tem tido sucesso? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Né? Então, a gente tem que ter isso muito claro, muito claro. Em um último ponto, antes da gente passar para o capítulo 19, um último ponto ali, ela diz assim, olha só, Moisés tinha isso em vista quando disse a Israel, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos os estatutos de juízo, certamente dirão, certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Gente sábia e inteligente. Então, quem escolhe obedecer à lei de Deus é uma pessoa sábia, ela se torna sábia e inteligente. Porque isso é promessa de Deus. Né? Ok? Camila já queria introduzir o capítulo 19, o santuário. Pode introduzir, então, essa parte. Eu ia até... Antes da Camila falar, desculpa, Camila, deixa eu te contar. Esse capítulo ele é bastante longo, esse que nós fizemos agora. Sim. Né? Tanto que até no áudio ele tinha quase 30 minutos de áudio. Né? Exatamente. Já são 21 horas e 42. O senhor acha que esse outro capítulo 19 é curtinho? O senhor acha que dá tempo da gente fazer ele rapidinho, para não ficar tão extenso? Porque senão a gente pode deixar o 19 e o 20 para o próximo. Assim, não tem problema nenhum. Sem problema. Porque eu acho. Esse foi bem longo. Ele é longo. E aqui a gente não passou todos os detalhes. Não passou. A gente pulou porque
ela sistematiza bem a lei aqui. Muito bem. Mas não há problema, porque também esse capítulo 19, embora ele seja um pouco mais curto, ok? Ele é bem detalhado. Mas ele também, ele é pouco, mas ele é profundo. Então, o santuário também, né? É o santuário. E o 20 vai falar do relatório dos espiões. Então, assim, mesmo que a gente gaste bastante tempo no santuário, eu acredito que no 20 a gente vai conseguir fazer rapidinho. Agora, eu acho que se a gente pegar o 19 hoje, eu acho que vai ficar muito, muito extenso. O vídeo vai ficar igual. Sem problema. Tá aceito aqui, a sua proposta está aceita. Desculpa, Camila. Não! Semana que vem. E a Camila também vai estar com a gente semana que vem, porque ela está já afiada aí para o santuário. Isso aí. Eu estava cheia de citação aqui. Olha, gente. Imagino. Eu imagino. Vamos subir, vamos até aumentar, Camila. Essa semana você vai procurar mais coisas. Com certeza. É que assim, são temas muito empolgantes esses temas. Só que se a gente realmente for pegar a fundo, aí tem que fazer uns 3 sexta-feiras só desse capítulo. Só um capítulo, porque tem muito assunto e assim, é um assunto que ele é bastante pertinente e ele é bastante criticado, muito criticado. E qual o motivo? Falta de entendimento, só isso. Né? Falta de entendimento. Camila, queria falar mais alguma coisinha para encerrar, então, Camila? Não, então, aí, assim, claro que é o nosso tempo... É que, assim, a gente vai conversando, o tempo passa tão rápido, né? Quando Muito a gente rápido. vê, já passou... Nossa, já passou tudo isso, mas estava tão gostoso o papo. E realmente, ó, tinha muita coisa ainda para falar a respeito ali da questão quando a terra tremeu, os trovões, a gente poderia até ter feito um paralelo ali quando Cristo morre na cruz, com quando ele voltar, né? Que também vai dar as mesmas expressões. Então, assim, para representar a presença de Deus, aí vem depois a estratégia de quando Cristo limita ali o espaço deles entre o Mar Vermelho até o deserto do Eufrates, e fala assim que, olha, a gente não vai exterminar de uma vez o povo, a gente vai exterminar aos poucos. Então, tinha uma questão de estratégia ali, né? Porque senão os animais ferozes poderiam acabar ameaçando o povo, poderia acabar matando. Então a gente vê que o tempo inteiro Deus cuidando, preservando o povo, né? Então assim, a gente viu que essa questão do pecado, ele surgiu no santuário e é no santuário que precisa ser resolvido, e aí a gente vai continuar então semana que vem com isso. E a partir do momento que surgiu o pecado, passou a existir o sistema sacrificial, né? Então assim, uma solução para tudo isso Cristo já tinha, como a gente já sabe. Então, falar de lei é falar do caráter imutável de Deus, né? Realmente, aqui na Terra, a gente sabe que não conseguiremos guardar tudo, mas nós vamos ser aperfeiçoados. O Espírito Santo do Senhor vê o nosso esforço diariamente, e a partir do nosso esforço, ele vai ali imprimindo o caráter de Deus no nosso coração, né? Então, assim, eu tinha até pegado aqui algumas coisas, pastora, para depois, ó. Lembra, pastor? Ah, lembro! As tabuinhas. Eu tenho aqui as tabuinhas, lembro. Gente, é muito bacana essas tabuinhas, ó. Muito bacana mesmo. Com um cajadinho, né? Enfim, eu já contei até a história no clube, eu levei no clube lá para poder falar sobre a lei, é muito bacana, uma ilustração excelente, essas tábuas. E assim, gente, então falar da lei de Deus é algo que tem que ser, né? Tem até uma música do Arauto do Rei que fala: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Então a gente tem que estar o tempo inteiro estudando a lei de Deus, porque estudando o caráter dele, ele vai imprimir em nós. E tinha muita citação aqui, pastor, mas o tempo não nos permite, né? E tinha a respeito de coisa da arca também, mas o Senhor já pincelou, e se a gente fosse entrar aqui nos méritos, né, nos detalhes, aí a gente verdade. Mais horas falando, porque falam que ali poderia ser que estivesse debaixo do templo do Domo da Rocha, né? Alguns acreditam que está ali enterrado, enfim, mas isso que o senhor falou foi extraordinário, eu não sabia. Então, foi muito legal entender isso, foi algo muito novo, e acredito que a gente conseguiu explanar bem, claro que são muitos os detalhes, mas
falando a respeito do caráter de Deus, é isso, né? O caráter de Deus, ele não muda. E só esse ponto que você falando que Deus vai imprimir a lei no nosso coração, na nossa mente, isso tem a ver com o que na Bíblia? Com o selamento. Tá? Então, o povo de Deus no tempo do fim vai derrubar esse argumento de que nós não podemos obedecer à lei. Porque o povo de Deus no tempo do fim vai andar em harmonia com a lei e, por conta disso, vai receber o selamento. Selamento serve para duas coisas. Primeiro, para a proclamação do evangelho no tempo do fim, para a pregação das 3 mensagens angélicas, para você sobreviver no fechamento da porta da graça, e ali é o quê? A sua salvação. E terceiro, para suportar as 7 pragas. E aí você vai ver esse contexto dentro da Bíblia, quando o povo de Deus foi selado. Você vai pegar aqui rapidamente, falar do selamento que houve lá no Egito. Eles foram selados, a gente já falou aqui. Eles passaram o sangue do batente da porta. Eles foram selados e foram salvos. Quando Jerusalém foi destruída pelas tropas babilônicas, lá em Ezequiel 9, diz o quê? Que Cristo entrou na cidade e selou aqueles que estavam clamando, gemendo pelas abominações, pelos pecados. Então, eles foram o quê? Selados. Tá? Outro selamento, quando as tropas, no ano 67, o Império Romano cercou Jerusalém, ok? E no ano 69 eles se retiraram. Flávio Josefo diz que foi um milagre aquilo que aconteceu. Nesse um ano, quem é que foi selado? Aqueles que fugiram, que saíram de Jerusalém, porque eles entendiam o sinal. Qual era o sinal? Quando vocês virem o abominável da desolação, qual diz o profeta Daniel, fujam para o campo, saiam da cidade. Eles foram selados. Tá? E no tempo do fim, qual é a promessa da nova aliança? Eu vou imprimir as minhas leis e eu vou escrever no coração do meu povo a lei. Então, nós vamos dar prova ao mundo. O povo remanescente será um testemunho no juízo de que toda a humanidade poderia andar em harmonia com a lei de Deus. Vou repetir isso aqui. Ó. O povo remanescente no tempo do fim será um testemunho no juízo de que no tempo do fim toda a humanidade poderia se salvar. Com quem que aconteceu isso? Lá no livro de Gênesis. Você lembra? Lembra? Que vai se levantar no juízo para aquela geração? Você tem Enoque. O povo antediluviano. Enoque foi visto pelos ímpios e também pelos fiéis, pelo povo de Deus. A sua transladação foi vista. Tá? O que acontece agora? No juízo, Enoque se levanta e Deus diz, olha, aqui, ó, tem um homem que obedeceu à lei e ele se salvou. Todo o povo antediluviano poderia se salvar. E também qual outro? Moisés. Então, veja só aqui, irmãos, eu quero encerrar com isso daqui, ó. O povo de Deus, desde Adão e Eva, em todas as eras, em toda a história, o povo de Deus sempre se caracterizou pela obediência à lei de Deus. Vai se repetir aonde agora? No tempo do fim. O povo de Deus também vai ser caracterizado pela obediência à lei, especificamente o dia que nós estamos guardando hoje. Sábado. Ô, pastor, eu posso só ler um comentário aqui rapidinho do grande conflito? Pode. A Isabela deixa. Só mais 2 minutinhos, Isa. É só em cima da Isabela, ela é boazinha. Eu sou ruim, mas gente, a Isabela é boazinha.
É para a gente continuar o tempo que for necessário. Eu só tinha medo de entrar no próximo e a gente ir até meia-noite, porque o outro também é longo. Não, por favor, a gente está aprendendo. Eu jogo para cima da Isabela, porque eu sou ruim, mas a Isabela é boazinha. É porque eu sou adoradora, o senhor não é, tá vendo aí? Gente, rapidamente aqui, na página, no Grande Conflito, na página 204, tem um comentário que fala assim, ao se prepararem para o juízo, as pessoas devem guardar a lei de Deus, que será a norma de caráter no juízo. Paulo declara, todos os que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, Romanos 2, 12, 16, os que praticam a lei hão de ser justificados. A fé é essencial para que se possa guardar a lei de Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém de fé é pecado. E uma outra coisa muito importante que eu ia falar lá quando o Senhor falou a respeito ali da expiação, é que a gente tem que se lembrar que o juízo começa pelos que estão na casa do Senhor. Em 1 Pedro vai falar que os juízos começam primeiramente para os que são o povo de Deus. E a irmã White, na página 225, ela fala assim, no ritual simbólico, os únicos que participavam do dia da expiação eram aqueles cujos pecados haviam sido transferidos ao santuário durante o ano. Faz sentido, porque você ia ter lá uma pessoa que não se importava. Aquelas pessoas que estavam ali ao redor nesse dia em específico eram aquelas pessoas que haviam levado seus pecados no decorrer do ano no santuário. Assim, no grande dia da expiação, no final, no grande dia da expiação final e do juízo investigativo, os únicos casos examinados são os daqueles que afirmam fazer parte do povo de Deus. Perfeito. Perfeito esse comentário que você colocou. Por quê? Por que eles tinham que ficar, se eles já tinham confessado os pecados? Tá? Até a gente pode deixar essa pergunta aqui, Isabela. Vou deixar essa pergunta no ar. Se eles já tinham confessado os pecados, eu sei que a Camila já tem a resposta. Estou pondo a pergunta que ela já tem a resposta, então não vou precisar falar nada, porque ela já tem a resposta. Se eles já haviam confessado o pecado durante todo o ano, por que eles deveriam estar lá na presença de Deus, no santuário, no dia da expiação? Vou deixar essa pergunta aqui, não vou responder, não. Tá? Então, eles já haviam confessado os seus pecados no momento que ele oferecia o cordeiro sobre o altar. Ele colocava a cabeça na mão, a mão na cabeça, confessava o pecado, imolava o cordeiro, ok? E por que ele tinha que voltar no dia da expiação e estar ali na presença de Deus? A Isabela, eu sei que ela já está anotando ali, anota, Isabela, para a gente não esquecer. E aí eu já vou deixar essa pergunta, porque eu não sou bobo, eu não sei se eu vou saber responder, mas a Camila já está com a resposta pronta, por isso que eu fiz essa pergunta. Quando ela mostrou o caderno ali, eu já vi essa anotação ali no canto. Abre o seu áudio, Isabela. Os adivinhos não vão para o céu, hein, pastor? Pelo amor de Deus. Estou fora. Queridos, então a gente... Ele é profeta. Exato. Então a gente está encerrando. A gente agradece muito o tempo. Quando a gente vai estudar e a gente começa a se aprofundar na Bíblia, você vê, a gente está falando só de um assunto da Bíblia. E outra, ainda ficou muita coisa aqui em aberto, porque não dá tempo. A gente agradece os irmãos que estiveram aqui, né? E você também que depois vai assistir essa live, esse estudo. Tudo que nós falamos aqui, não porque nós somos melhores, nós queremos ser superior a ninguém, não. Simplesmente nós, adventistas, nós ficamos dentro daquilo que assim diz o Senhor. Porque nós cremos que toda a Bíblia é revelada, toda a Bíblia. E nós devemos de andar em conformidade. O padrão para nós é a palavra de Deus. Ok? Isabela queria dar suas considerações. Não, pastor, o senhor já falou tudo. Eu acho que o que a gente não conseguiu falar nesse estudo, eu acredito que nos outros estudos a gente vai estar sempre pegando alguma coisa e vai acabar comentando.
porque uma Amém. coisa puxa a outra. Então, eu Com achei certeza. maravilhoso. E, mais uma vez, agradeço aí a Camila, que é sempre muito bem preparada. Deus te abençoe, Camila, Amém. que o Senhor Jesus continue fazendo parte, assim, 100% da sua vida para você poder falar desse jeito. Muito bom, muito bom. Muito bom. Que Deus te abençoe. E a todos os outros que participaram, como o pastor falou. E o pastor, né, claro. Deus Amém. abençoe muito. Deus seja louvado. Então, vamos encerrar com a palavra de oração nesse momento. Grandioso Deus, muito obrigado, Pai, porque para nós é uma alegria, o nosso coração se enche de paz, se enche de graça, de bondade, quando nós estudamos a palavra do Senhor. Ó Deus, toma em tuas mãos os que estão aqui nesta sala, toma em tuas mãos a tua igreja, e que possamos refletir nesses grandes temas no tempo do fim. E nós, mais uma vez, aceitamos a tua lei, aceitamos o seu testemunho e pedimos que o Espírito Santo nos dê poder para andar em conformidade aos seus estatutos, seus juízos. Abençoe o nosso descanso, nos dê paz nessa noite e também abençoe amanhã o culto que vamos prestar para o Senhor. Nos prepare para o teu reino eterno. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que a paz do Senhor esteja sobre todos. Amém. Um ótimo sábado e semana que vem nos encontramos mais uma vez. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.